Bom, eu e mais duas colegas que vieram a ser colegas do IBGE, quando eu cheguei de volta ao Brasil, eu tinha feito um doutorado de Geografia Urbana na França. Estava vendo o primeiro mestrado de Planejamento Urbano no Brasil, na COP, e eu encontrando uma ex-professora, Lísia Bernardes, eu estava dizendo para ela que eu ia voltar para Natal, porque eu tinha feito concurso na Universidade do Rio Grande do Norte, tinha passado e ia ser professora lá. Aí a Lísia disse para mim, não, você devia ficar no Rio, porque vai ter o primeiro mestrado de Planejamento Urbano no Brasil. Professor de excelência, eu peço uma licença à sua Universidade do Rio Grande do Norte. Pedi licença, eles me deram, e eu fiz o mestrado de Planejamento Urbano, que foi maravilhoso, muito bom, excelentes professores. E tive duas colegas que vieram comigo para o IBGE, a Lúcia Helena e a Rosa Porcaro. Chegando aqui, eu fui para o departamento de Geografia. Ótimo departamento, colegas também bastante sérios profissionalmente e com trabalhos elogiáveis. Mas estava sendo criado o departamento de Indicadores Sociais e Tereza Cristina, ao saber que tinha uma geógrafa que estava interessada também em fazer parte desse departamento, porque normalmente eram só sociólogas e economistas, ela perguntou para mim se eu gostaria de trabalhar lá. Bom, eu achei encantador, porque era uma coisa diferente, né, o departamento. E comecei a trabalhar lá, e Lúcia Helena e Rosa Porcaro, que tinham feito comigo também o mestrado, já estavam lá como economistas. Então foi um período muito bom, que eu aprendi demais. Eu acho que foi a melhor escola, talvez, que eu tive, foi realmente o IBGE. Então, começando com a Tereza Cristina, depois a Jane, depois a Marina, depois eu, Bom, e aí a história toda, né? Que realmente foi uma experiência maravilhosa e que me ajudou muito futuramente, quer dizer, no meu passado, mas depois que eu saí do IBGE, graças à experiência que eu tive no IBGE, eu fui convidado para fazer N consultorias para as Nações Unidas, para órgãos internacionais, e foi assim uma experiência, eu aprendi muito. Na verdade, a gente sempre aprende muito, né? Eu aprendi muito com eles e eu acho que os meus colegas aprenderam muito comigo, porque eu consegui introduzir o que a gente chama de espaço nos nossos indicadores, né? No começo eram só indicadores a nível do país ou das unidades da federação, mas como eu sempre tive a visão mais espacial, sobretudo de cidade, pela experiência que eu tive ao longo do meu trabalho na França, que eu fiz uma tese sobre indicadores sociais em 2 países. Eu não pude fazer, isso é até interessante eu dizer. Eu não pude fazer o que eu queria estudar Natal, minha cidade. E quando eu cheguei lá, eu tinha que pedir ao governo do Brasil os dados de Natal. E, infelizmente, eu não pude fazer, porque na ocasião, isso era a década de 70, começo de 70, e eu não pude porque Natal é segurança, tem várias bases, base aérea, base naval, exército, e a base aérea de Natal é uma base aérea muito conhecida, porque foi feita na época da guerra ainda pelos americanos. E aí os dados eram todos confidenciais, então eu não pude fazer. Aí eu fiquei numa situação meio constrangida, porque eu queria fazer indicadores do Rio Grande do Norte, de todos os municípios, tudo, e não pude fazer, muito menos de Natal. Aí o meu diretor de tese, Guy Lacerre, que era lá de Bordeaux, ele me disse, não, nós vamos pedir, então, os dados de 2 outros países. E eles pediram os dados de Costa Rica e agora estou até esquecido, mas era Costa Rica e... Não me lembro qual era mais, né? E eu fiz minha tese usando esses 2 países, tá? E, à medida que eu ia usando, eu fui criando alguns elementos que mais tarde vieram a ser muito úteis para o meu trabalho de IBGE, que era a visão espacial, né? Que era a visão do geógrafo, né? E isso foi muito interessante. Tanto que quando eu voltei, eu conversando com a Lísia Bernardi, como eu te falei, e o Nilo tinha sido meu professor na PUC, Nilo Bernardi. Eles disseram, não volte para Natal ainda, peça uma licença,
e fique fazendo o curso aqui no Rio de Janeiro, de indicadores sociais, que foi ótimo, porque melhor ainda quando eu entrei no IBGE. Como é que foi? Convidada não, nós mais ou menos nos convidamos. Eu sabia que estava sendo, sabia que, bom, o IBGE é um órgão seríssimo internacionalmente, em todos os lugares que eu fui, nas minhas consultorias depois que eu me aposentei, quando eu dizia que tinha me formado praticamente dentro do IBGE, sempre era um elogio geral, porque a importância do IBGE no mundo é grande. Aí o que aconteceu? Eu disse, não, realmente, eu acho melhor eu ficar fazendo esse estudo primeiro, né, sobre indicadores sociais, e em seguida eu e mais 2 colegas do curso resolvemos conversar com alguns professores, e muitos deles conheciam, os diretores na época era FAISOL. E aí um dos nossos professores disse, por que vocês não vão falar no IBGE? Porque vocês têm uma formação muito boa para trabalhar no IBGE, porque já sabia da criação dos indicadores sociais, da Tereza Cristina. Aí nós viemos e nos oferecemos. Cara de pau mesmo, né? E aí, mas aquela história, a geografia naquela época ainda não tinha muito o apelo para fazer um trabalho junto aos indicadores. Era mais, me botaram na geografia. Que trabalhei muito bem na geografia, com Elza Kelly, que era ótima, e amigas maravilhosas, profissionais super competentes, porque o IBGE tem excelentes geógrafos. Foi uma experiência muito boa, mas o que eu queria mesmo era trabalhar nos indicadores, sobretudo indicadores urbanos. E quando eu entrei no IBGE, eu aprendi muito com o meu grupo todo, Tereza Cristina, Jane, Marina, Graça, todo mundo. Foi uma experiência muito boa. E aí eles concordaram que valia a pena fazer os indicadores urbanos. E que foi muito bom, porque muitas das cidades no Brasil não tinham dados desagregados a nível mais desagregados mesmo dentro da cidade, entendeu? E isso foi muito interessante. Nossa, o Isaac foi uma das pessoas que mais criou um outro IBGE, né? Não, pois é, bebê. Quando nós entramos, nós 3, que a gente estava vindo do mestrado, do planejamento urbano, havia um foco muito grande para o urbano mesmo, né? Tanto que é planejamento urbano, né? E eu trabalhar como geógrafa e ter 2 economistas e mais sociólogas foi muito interessante, porque não era somente uma visão só do economista ou só do sociólogo. Tinha a visão que era a visão do espaço, aonde colocar aqueles dados dentro do nosso espaço. Porque as diferenças, não só territoriais no Brasil são muito grandes, como as diferenças internas na própria cidade. Diferenças quanto à habitação, quanto à educação, quanto à saúde, com relação a todos os aspectos que os indicadores sociais sempre focalizaram, né? E foi assim, foi crescendo. E Tereza Cristina deu muito incentivo e as seguintes que seguiram a Tereza Cristina. E a gente foi desenvolvendo cada vez mais os indicadores, inclusive em discussões com órgãos internacionais. Isso foi muito importante, né? Porque eles se interessaram também que o Brasil sempre é um foco muito grande de atenção dos organismos internacionais. E no momento que você começou a ter indicadores mais desagregados, isso era muito, muito útil para aplicações de incentivo, os dinheiros que vêm internacionais para desenvolvimento das instituições. Quando eu entrei no IBGE, eu conhecia pouco do IBGE, a não ser os anuários estatísticos, os censos demográficos, porque isso eu usava ainda quando era estudante lá em Natal de geografia, tá? Mas eu sempre me interessei pelo urbano. E gozado, meu pai tinha fazenda, tinha tudo, mas eu gostava, eu adorava ir lá para passear de cavalo, tomar leite de vaca, mas eu me interessava mesmo pelo urbano. E Natal era uma cidadezinha pequenininha, mas que tinha muitas diferenças sociais. E eu sempre me preocupei muito com essas diferenças, entendeu? Até bairros que eram completamente deixados de lado, os próprios os prefeitos, naquela época,
ainda não tinha uma quantidade de estudo suficiente para que orientasse eles nas aplicações. Isso ainda quando eu era da faculdade, tá? E quando eu comecei a faculdade, o que eu acho interessante, tudo meu é por acaso, tá? É impressionante isso. Eu entrei na faculdade para fazer geografia. Na verdade, eu não queria fazer geografia. Eu queria fazer uma outra profissão, mas não tinha lá em Natal. Que era, na ocasião, eu estava querendo fazer economia e não tinha nessa época. Aí fui fazer geografia. E adorei, me apaixonei pela geografia. E a metade, quando eu terminei a geografia, não, quando eu estava entrando, não quando eu terminei, quando eu estava entrando na faculdade, eu fui com uma colega até uma secretaria de educação. Naquela época as pessoas procuravam alguém para trabalhar. Hoje em dia a gente fica desesperado por um emprego, né? A situação do Brasil está muito triste. Então a diretora lá da secretaria de educação disse: e você, o que você está fazendo? Porque eu estava com uma amiga que queria dar aula em colégio. Ela disse: não, eu estou entrando para a faculdade agora. Aí ela perguntou: você não quer trabalhar aqui, não? Eu disse: quero. Eu nunca tinha trabalhado, então foi uma beleza. Escondi do meu pai e da minha mãe que estava trabalhando, porque eles achavam que ia prejudicar meus estudos, né? E me encantei com essa história de trabalhar. E aí, o que eu comecei já nessa época, eu queria fazer a diferença entre as pessoas que moravam na fazenda e as pessoas que moravam na cidade. Porque era o que eu conhecia, né? Então, a gente pensa que as coisas vêm por acaso, mas não vem não. No fundo, a gente mesmo é que vai puxando para si essas coisas. Porque o resto veio cair no meu colo de presente. Dentro do IBGE e tudo. Com a formação, eu estava na Secretaria de Educação e a diretora queria que eu visse toda a parte de geografia, das provas que seriam dadas, das matérias que seriam dadas, entendeu? Fiquei durante 4 anos, até porque eu me graduei. Não, na verdade, antes de eu ir fazer meu mestrado na França, eu vim à PUC, porque tinha matérias na PUC que não tinha na Universidade do Rio Grande do Norte. E aí eu vim fazer essas matérias aqui, que era matéria urbana. E aí eu fui fazer o doutorado na França, de planejamento urbano. Não, na verdade, nós nos convidamos para o IBGE. Primeiro porque o IBGE é internacionalmente reconhecido como uma instituição muito séria. Nós sabíamos que seria muito bom profissionalmente para a gente trabalhar no IBGE, tá? E nós três, eu e minhas 2 amigas economistas, nos oferecemos. Mas era experiência acadêmica. Não, o IBGE foi minha grande escola, isso inegavelmente. Quando eu estudei na França, em Bordeaux, eu fui para um centro de geografia tropical. E trabalhei com o Monsieur Lacerre, esse professor. E era um centro em que a gente também já fazia pesquisa. E o Monsieur Lacerre, ao saber que eu era geógrafa, ele achou muito interessante, porque tinha gente de outros países, mas eram sociólogas, geólogos só tinha 2, eu e outra pessoa da Tailândia. Então ele também deu a oportunidade para a gente tentar desenvolver mais essa história do urbano, da cidade, entendeu? E eu fui me encantando, né? Fui me encantando com isso. E quando eu voltei para o Brasil, que teve essa oportunidade de fazer o mestrado de planejamento urbano, que foi de altíssima qualidade, entendeu? E aí, eu e minhas 2 amigas nos oferecemos ao IBGE. Porque o IBGE é realmente uma empresa maravilhosa, é uma instituição maravilhosa, entendeu? Internacionalmente conhecida e muito admirada. Então, nós queríamos o melhor. Como ela é geógrafa, eu fui colocada para geografia. Aí eu fui trabalhar com a Elza Kelly, que era a diretora na ocasião, e trabalhando ali, só geógrafos mesmo que existia, no departamento de geografia. E foi muito bom, fiquei trabalhando sobre alguns assuntos ligados mais a espaço, etc. e tal. Só que, na primeira oportunidade, que as minhas 2 colegas, economistas, já tinham ido trabalhar nos indicadores urbanos com a Tereza Cristina. Indicadores urbanos não, indicadores sociais. Já foi para indicadores sociais. Aí eu disse: não, também quero ir, pô. E me ofereci. E aí foi ótima experiência e aprendi muito, porque as pessoas eram pessoas extremamente bem capacitadas. A diretora era a Tereza Cristina, maravilhosa, entendeu?
Tem excelentes profissionais, como a Marina, socióloga, como a Jane, economista também. Tinha antropóloga também, nem me lembro quem que era antropóloga, mas tinha antropóloga. E os indicadores sociais sempre foram uma coisa muito boa, porque você escuta todos os lados, né? É o arquiteto, é a geógrafa, o sociólogo, o economista. Então você vê todos os aspectos dos indicadores, não focaliza somente numa profissão, né? Que é somente no setor. Isso é muito importante. Na França, alguma coisa a gente trabalhava para você tentar, por exemplo, quando eu fiz a minha tese na França, que era sobre duas cidades das Antilhas, a gente tentava ver como é que você podia analisar o urbano e o rural. Mas não tinha esse nome de indicadores sociais, nem indicadores urbanos. A minha grande aula, a minha grande lição foi aqui no IBGE. Inegavelmente, o IBGE foi talvez o melhor doutorado que eu fiz na minha vida. Porque não existiam indicadores urbanos, eram indicadores sociais, né? Aí a gente criou um estudo que era das cidades. A gente tentava pegar os indicadores da cidade, porque normalmente a gente estudava indicadores, podia ter até algum estudo da cidade, mas não com o nome de indicadores urbanos mesmo, né? Aí tanto que tem publicações só de indicadores urbanos. A gente criava os indicadores, por exemplo, indicador demográfico ver como é que era a distribuição da população, se tinha mais jovens, se tinha mais velhos, assim, e depois aí tentava unir essas coisas com o quê? Com emprego, com renda, e tinha pequenas análises daqueles indicadores. Pequenas análises, não era nenhuma coisa muito aprofundada, mas era alguma coisa, porque na verdade a gente queria era que as universidades, as instituições de estudo pudessem ter acesso a indicadores das suas cidades. Porque hoje em dia é muito fácil você ter acesso. Você entra no site do IBGE e você já pode pegar aquilo. Mas naquela época não, né? Já faz quase 40 anos, né? Então, já era muito difícil isso. Então, a intenção era realmente dar um subsídio para que a administração das cidades tivessem indicadores capazes de indicar para eles quais eram as prioridades nos seus projetos, nas suas políticas urbanas. Então, até hoje existe, né? Era tão importante para as outras instituições que teve uma época que eu estava no IBGE, o secretário de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro me solicitou ao IBGE que eu fosse trabalhar com eles para criar os indicadores urbanos do Estado do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. E eu fui trabalhar durante 2 anos. Eu saí do IBGE, fiquei à disposição, né? Fiquei à disposição e fui trabalhar com o secretário de Planejamento, que era Haroldo Matos. Nossa, a nossa parceria, a minha parceria com o Werther, foi chefe de departamento também de indicadores sociais. Bem, na verdade, o Werther, ele é formado nos Estados Unidos também em urban planning, né? Aqui a gente chama de planejamento urbano. Então, quando o Werther veio morar, primeiro ele veio para o Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, casou-se com a brasileira Glória, com quem eu me dou muitíssimo bem, e ele ficou trabalhando primeiro com coisas do BNH. Quando eu comecei a conhecer o Werther, porque ele é uma capacidade em termos de produção. Então, ele abria assim as portinhas do armário e ficava ali dentro trabalhando o dia inteiro, né? Até hoje ele tem essa capacidade de trabalho incrível. Não, foi uma parceria muito boa, entendeu? Porque às vezes a parceria, um cara não quer escutar o outro, e ele sempre me escutava e eu sempre escutava ele. Então a gente criou muitos indicadores interessantes. E vários textos que a gente escreveu junto, alguns deles estão publicados na Revista Brasileira de Geografia. Bom, aí quando ele saiu do IBGE, ele voltou para os Estados Unidos. E ficou esse tempo todo nos Estados Unidos, e acho que de uns 3 anos para cá é que ele voltou para o Brasil novamente. Faz muita consultoria lá para o governo americano. Era a coisa mais agradável porque pode existir, porque a discussão, quando a gente criava, era um fazendo uma sugestão e o outro perguntando por quê. Por que esse indicador? Mas para que vai servir? Então, isso ia criando na gente, entre
os dois querendo criar uma coisa interessante, mas cada um ao mesmo tempo exigindo que o outro pensasse um pouco mais, né? Porque isso daqui é uma coisa... E quando nós criamos os indicadores, foi uma publicação que foi bastante aceita nos meios universitários, até mesmo nas secretarias de planejamento dos órgãos estaduais, mesmo em alguns outros estados do Brasil, depois é que eu vim a saber que eles gostavam de poder consultar os indicadores. É muito interessante. 80 e alguma coisa, assim, pouco depois, né? Ele ficou, acho que no Brasil, há alguns anos, pelo menos uns 6 anos, e é uma pessoa que foi muito boa para o departamento, porque ele é muito criativo. O Veto, ele tem uma cabeça, entendeu? De repente ele vem com uma ideia, assim. Porque uma coisa que eu acho que é importante que fique registrado é que quando eu fui convidada para fazer primeiro o indicador do City Summit na Turquia, depois dessa apresentação desse trabalho na Turquia, os outros participantes dos outros países ficaram muito interessados em também criar esses indicadores. Foi quando as Nações Unidas me contratou para eu poder, nesses países, criar os indicadores urbanos, que é a experiência do IBGE, tá? Quer dizer, foi criado, esses indicadores teve o início aqui. E o que eu repassei para os outros países foi exatamente a nossa experiência, aonde encontrar esses indicadores, como perguntar o que aquele país precisa saber, para que ele precisa saber, para planejamentos, para melhoria da vida urbana. Então, isso que eu acho que foi muito importante. E nasceu aqui, entendeu? Isso é bom que fique registrado, porque as Nações Unidas, quando me contratou, ela me levou para todos os países da América, quase todos os países da América Latina, da América do Sul e América Central. E o interesse das pessoas nesses países era muito grande, e eu sempre recebi depois os maiores agradecimentos de todos esses países. Ou seja, isso foi minha experiência do IBGE. Quer dizer, eu levei a minha experiência do IBGE para esses países. O primeiro relatório a gente fez era Tereza Cristina, na época, aí cada um das pessoas, a Marina, como socióloga, eu como geógrafa urbana, economista Jane. Eu acho que o Veto já estava também, já tinha chegado no Brasil, já estava também trabalhando nos indicadores nessa época. E aí, o que aconteceu, quer dizer, que eu posso me lembrar é isso, a gente fazia os indicadores sociais, não tínhamos indicadores urbanos, né? Mas à medida que você foi percebendo que existia uma produção de dados muito rica, a nível que você podia retirar isso a nível das cidades, aí a Tereza Cristina é uma pessoa formidável, né? Porque ela tinha uma percepção incrível do que era necessário, né? O que eu acho é o seguinte, é porque não existia ainda a preocupação muito grande do urbano, porque o Brasil, há 40 anos atrás, estava começando a ser urbanizado do jeito que é hoje, né? Então, de repente, à medida que ela foi percebendo que era necessário especificamente indicadores de áreas urbanas, e aí ela tinha uma excelência na mão, né? Pessoas, economistas, sociólogos, geógrafos, administradores. Então, foi aquele período dos indicadores urbanos foi uma coisa que floresceu muito. Quer dizer, na verdade, foi uma coisa... E a alegria das pessoas, nós, técnicos, fazendo aquilo, não precisava nem pagar salário para a gente. Nós estávamos tão contentes em poder produzir aquilo, né? Porque inclusive é mais fácil de você analisar, né? Porque quando você tem um georreferenciamento, que realmente foi uma mão na roda, né? Porque enfim, você conseguia, inclusive quando você pegava os indicadores e georreferenciava eles, era muito mais fácil. Se algum planejador urbano quisesse fazer alguma política para desenvolver a educação, você ia ver onde estava a pior desempenho de educação, ou mesmo a saúde. Então, essas coisas foram muito bem aproveitadas, eu acho, inclusive, porque em outras secretarias do Brasil começaram a fazer também o referenciamento com os indicadores urbanos. Muitas vezes eu recebia de São Paulo
Não era WhatsApp naquela época, era e-mail, não me lembro o que era nessa época. Sempre perguntavam para a gente se aquilo que eles estavam fazendo era mais ou menos o que nós desejávamos realmente que os outros estados também fizessem. Algumas vezes eu fui também a Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, fui a alguns estados para poder falar sobre os estados. Eu acho que o DEPIS tinha uma coisa muito interessante, que eu acho, em uma instituição, é que as pessoas eram encantadas em trabalhar. Eu digo isso com o maior prazer, porque eu nunca tive funcionário que não tivesse interessado em trabalhar. Isso eu sou uma pessoa sortuda, né? Porque tem pessoas que às vezes têm que lidar com gente que não está querendo trabalhar, mas não, todos os funcionários. Na época que eu estava como chefe de departamento, nossa, era uma alegria aquilo, entendeu? E a discussão podia ser até acalorada às vezes, que você não concordava e tal, mas sempre terminava todo mundo no final muito risonho, graças a Deus. Então, isso não, claro. Agora, também tem uma coisa, o IBGE tem um excelente corpo técnico. Isso é uma coisa que a gente tem que agradecer, o excelente corpo técnico que o IBGE tem. Porque você trabalha com as pessoas e as pessoas não são aquelas pessoas que obedecem só de cabecinha. Não, vão te questionar. E quando você é questionado, aí é que você produz melhor. Então, eu digo sempre que o IBGE é uma instituição que não só os técnicos são curiosos em aprender coisas novas, como eles são críticos também. E sem crítica você não dá um passo adiante. A crítica é uma coisa muito boa. Tem gente que não gosta, mas pode me criticar à vontade, porque eu acho que eu aprendi em função de muitas vezes das críticas. Isso é muito importante. Não lembro, cara. Eu só lembro, não, bebê, eu só lembro que nós trabalhávamos com entusiasmo, um entusiasmo quase de criança, né? Porque era uma alegria, e isso aí é a marca do IBGE. Você no IBGE você trabalha com satisfação. Isso é muito importante. O que eu acho é o seguinte, o que eu lembro muito do IBGE? Que você trabalhava com alegria, né? E uma satisfação muito grande. E que essas coisas que fica... muitas vezes eu posso não lembrar, pode não lembrar do resultado final, e lembro muito mais da construção. Entendeu? Isso é uma coisa muito... Mas, bebê, gerir pessoas como vocês, elogio de corpo presente, vocês me desculpem, mas elogio de corpo presente mesmo, gerir pessoas como vocês é muito fácil, porque vocês são sérios profissionalmente. Aquele grupo era maravilhoso, né? Sério profissionalmente, interessado. Quando não concordava, se discutia com muita responsabilidade. Não era ninguém tentando machucar o outro, era tentando melhorar o que estava sendo construído. Então, isso foi ótimo. A minha experiência do IBGE é estrelas e estrelas. Olha, sinceramente, se existia obstáculo, eu já esqueci todos. Não, sério, porque o que nós construímos dentro do IBGE é uma coisa que é admirada internacionalmente, não é só no Brasil, internacionalmente, entendeu? Então, a alegria que eu tive de produzir, que nós produzimos, com um grupo maravilhoso, porque eu tinha um grupo maravilhoso, né? O nosso grupo era muito bom. Então, isso daí é uma coisa que o IBGE marcou marcou a vida de todos nós, entendeu? Então, não me pergunte por alguma coisa negativa que eu não tenho. Não tenho mesmo. Quando eu comecei a dar essas consultorias, em todos os países que eu fui, Panamá fui várias vezes, 3 vezes, Costa Rica fui, isso da América Central, né? Qual foi o outro? Não, Turquia foi antes, foi a Turquia quando se apresentava de caminho. Da América do Sul, Argentina, Colômbia eu fui várias vezes. Venezuela, Equador. 2 sustos que eu levei. Eu estava hospedado no Tequendama, que era um hotel muito bom, em frente ao ministério onde eu estava dando assessoria. Aí, eu dormia cedo, porque tem que acordar cedo, e eu detesto acordar cedo. Aí, fui dormir cedo, quando acordei no dia seguinte, que eu desço do elevador, que abre a porta do elevador, eram 3 garotos, de garoto porque eu devia ter 18 anos, sentiam muito, de metralhadora, e eu fiquei assim, o que eu fiz? Não fiz nada. Que na noite anterior tinha sido morto, assassinado, o Pablo Escobar, que era o grande
traficante de droga da América Latina toda. E a mulher e o filho dele estavam hospedados no mesmo hotel que ele, acho que passam nos 2 andares do meu. Então, eu não estava sabendo de nada, né? Aí eu fiquei sem reação, aí já veio o gerente do hotel, já veio, não, a senhora já pode sair, não tem problema, porque o ministro já disse que alguém iria te levar. Ela atravessava a rua e chegava no ministério. Mas isso foi um susto muito grande. E algumas coisas desagradáveis acontecem, né? Mas depois que passa, vira uma piada, né? Depois que passa, vira uma piada. E outra vez também na Colômbia. Eu adoro Bogotá, hein? É uma cidade maravilhosa, as pessoas são educadíssimas, estudiosas, tem grandes pesquisadores na Colômbia, em Bogotá. E a outra eu fui com um dos meus colegas do Ministério, e ele foi me mostrar o centro histórico. E quando nós estamos entrando na igreja de Santo Inês, que eu queria muito visitar a igreja de Santo Inês, aí tinha um carro parado lá de fora, estacionado. Aí ele falou para mim, não, tem um carro estacionado. E eu sem entender nada, tem um carro estacionado, e aí? Quando tem um carro estacionado ou não deve, pode estar certo que tem uma bomba aí dentro. Não, porque explodiu, né? E parecia que ele estava dizendo, porque de repente começou a chegar policial. E eu disse, eu dentro da igreja, pelo amor de Deus, me proteja, Santo Inês. Não, isso depois a gente ri, né? Mas graças a Deus foi tudo muito bom. Não, vê bem, o IBGE tem um prestígio internacional, porque é uma instituição muito séria e que produz muitas coisas boas, entendeu? O fato de eu ter trabalhado tanto no IBGE deve ter sido um dos motivos porque eu fui sempre convidada para dar essas consultorias. Trabalhei muito em tema de família, em tema de indicadores urbanos de um modo geral, né? Porque a cidade, como cresce a cidade, o problema de emprego, o problema de família, de crianças, de adolescentes. Então, eu criava os indicadores para eles. Tanto que tem publicações, em todos esses países, tem publicações de indicadores sociais urbanos, entendeu? Isso, e também foi uma experiência muito boa, porque muitos desses países tinham informações muito interessantes para ser usadas. E eles começaram, então, a usar essa informação. Não sei se eles continuam fazendo isso, tá? Isso eu não sei como. Agora, recentemente, eu estava conversando com uma amiga geóloga também lá de Natal, por telefone, e ela estava me contando de como o Natal está se tornando uma cidade muito perigosa. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque quando eu morava em Natal, há muito tempo, mas mesmo quando eu voltei, uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, Natal é uma cidade que você podia deixar a janela de carro aberta, você podia andar carregado de joia, que não existia crime, não existia assalto. Raramente isso acontecia, muito raramente. E eu li anteontem, sei lá, uns 4 dias atrás no jornal, que num só dia mataram 20 pessoas em Natal, na rua. Então a criminalidade no Rio Grande do Norte parece estar muito alta. E eu fiquei pensando o quanto que uma cidade que era tão calma pode ter ficado tão perigosa. E aí, novamente, eu pensei em indicadores. Por que a gente não faz um estudo dos indicadores de criminalidade? Tá? Estudos urbanos, você pode fazer e ver. Porque até nas cidades pequenas do Rio Grande do Norte estão ficando cidades perigosas. Claro que isso é um fenômeno brasileiro, né? Mas me choca ver uma cidade como Natal, porque, sobretudo, Natal é uma cidade que tem as 3 bases. Base aérea, base naval e o exército. Então, sempre teve muito militares. A história de Natal, que meu pai me contava, na Segunda Guerra Mundial, tinham os aviões que vinham dos Estados Unidos, era uma base militar americana, tanto que é uma das melhores bases aéreas do Brasil, é a base aérea de Natal. E, de repente, você está numa cidade que cresceu demais. A última vez que eu fui a Natal, eu levei um susto. Porque do aeroporto até o hotel é construção, prédios. E me parece que não tem muita orientação de planejador. Eu sou planejadora urbana, né? Então eu fiquei muito chocada com aquilo. E um trânsito insuportável. Aí eu fiquei pensando, porque desde Natal não existe mais, Natal não existe mais. Sobretudo esse problema da violência, entendeu? Que eu acho que isso era uma área que o IBGE podia desenvolver, investir mais nesse levantador de indicadores sobre isso.
que iria ajudar muito, porque ajuda muito a você localizar e o porquê daquilo, entendeu? Essa área de criminalidade é uma área que eu acho muito importante que o IBGE poderia ajudar. Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Um recado que eu dou para eles, vocês são muito felizes de entrar numa instituição como o IBGE. Porque você aprende muito no IBGE, eu aprendi muito no IBGE. É uma instituição muito séria, muito respeitada internacionalmente, não só nacionalmente. Agora, eu acho que cabe ao IBGE cada vez criar mais coisas que ainda não estão sendo criadas. Tá? Isso daí, por exemplo, se você estuda por exemplo, indicadores urbanos, e se você liga este problema dos indicadores urbanos, não só a qualidade de vida, mas também a políticas que estão sendo implementadas a nível de governo, eu acho que isso ajudaria muito o governo. Eu espero que o governo leia as produções do IBGE também, né? Isso é muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que a aproximação da direção do IBGE, nós temos uma nova direção agora, e é do IBGE, né? O novo diretor é do IBGE, né? Ele fazer essa aproximação da instituição IBGE e as demais instituições, as instituições de economia, de segurança pública, de qualidade de vida, isso tudo, eu acho que o IBGE poderia dar uma direção muito boa para as políticas que passam a ser desenvolvidas. Eu admiro muito esse atual ministro de Finanças, como é o nome dele? Meirelles. Meirelles é um cara muito, muito competente. Agora, o IBGE poderia, inclusive, ajudar muitas políticas que, por acaso, tenham sido desenvolvidas com essa direção ou com outras direções, se o IBGE desse a eles a informação que realmente seria necessária. Porque, muitas vezes, eles não conhecem as informações que o IBGE tem. E o IBGE tem informações riquíssimas. Ou nós não digo como se ainda tivesse o IBGE, mas ou o IBGE deve fazer mais propaganda não, mais divulgação dos estudos que ele faz, porque muitas vezes não são conhecidas, e também entrar em contato com as universidades, porque as universidades precisam levar aos seus alunos conhecer a importância do que é a utilização, os dados que o IBGE produz. Isso daí eu acho que é uma coisa que, como é que faz isso, não sei, mas que deveria ter, talvez o IBGE ir aos estados fazer seminários, entendeu? Não deve ser tão caro fazer isso, entendeu? Até porque tem IBGE em todos os estados do Brasil, tem IBGE, para que seja conhecido, porque muitas coisas ainda não são conhecidas pelo IBGE. Isso daí é uma coisa que eu falo para o novo presidente do IBGE. Tá? Obrigado a vocês.